E o nosso Mengão queridão está muito próximo de realizar uma venda que pode render aos cofres do nosso mais querido e mais amado do Brasil quase 130 milhões de reais. Eu vou falar sobre isso aqui para vocês, sobre todos os detalhes dessa situação. Falar também um pouco sobre ainda a situação de Thiago Maia. Hoje é o último dia para poder resolver toda essa situação dessa possível transferência de Thiago Maia do Internacional para o Santos. E é óbvio, o Flamengo aguarda a resposta do Santos. O Santos ainda tenta conseguir a garantia bancária exigida pelo Flamengo. Na verdade, o Flamengo travando, né, essa ida de Thiago Maia para o Santos. Eu vou trazer todos os detalhes para você, falar também sobre a Arrascaeta. A Arrascaeta quer se aposentar no nosso Mengão queridão. Falar também sobre esse jogo de amanhã. Amanhã tem Flamengo e Vasco, amanhã tem Flamengo e Olímpia. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada. Já cola comigo, a sexta-feira começando assim, agitada, mas com muita coisa boa pra gente atualizar aqui para você. Então já cola comigo, não perde nada, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo, compartilha esse vídeo porque ajuda demais o nosso trabalho e o crescimento do nosso canal aqui no YouTube, beleza? Fez isso aí? Vamos começar falando sobre esse jogo de amanhã. Dois jogos que acontecem, tá? Ontem tivemos, né, a chegada da delegação da equipe do Sub-20 lá em Assunção, no Paraguai, aonde acontece a competição da categoria Sub-20, a Copa Libertadores da América. O Flamengo, que é o atual campeão, Flamengo que venceu a Libertadores no ano passado, da categoria Sub-20. O Flamengo dá o pontapé inicial amanhã, às 19 horas, horário de Brasília, jogo que acontece contra o Olímpia do Paraguai. E esse jogo de amanhã é um jogo importante, né? Ontem tivemos aí a viagem da delegação, chegaram em Assunção, já foram diretamente para o campo, treinar, fizeram o primeiro treino ontem lá em solo paraguaio, hoje novamente faz o segundo treino, e daí então amanhã, às 19 horas, teremos o Mengão queridão, a nossa garotada em campo. Amanhã também teremos Flamengo e Vasco, pouco mais cedo, 17 horas e 45 minutos. O jogo acontece às 17 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, diretamente do Newton Santos, no Engenhão, casa do Botafogo, onde o Vasco bateu o pé, né, se irmou aí, nada contra, é o mando de campo do Vasco, boa sorte para ele. Só que eu separei aqui, os confrontos, eu posso dizer assim, né, a maior freguesia nos últimos 30 jogos principais clássicos do Brasil. E olha só, justamente temos aí Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco em primeiro lugar. São 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e apenas 2 vitórias do Vasco em 30 jogos. A segunda freguesia também tem o Flamengo. Nesse caso agora Flamengo e Botafogo. São 19 vitórias do Flamengo, 4 empates e 7 vitórias do Vasco. A terceira freguesia no futebol brasileiro, a terceira maior freguesia, aconteceu lá em São Paulo. Nesse caso, entre Palmeiras e Santos. O Santos, né, acabou aí levando a pior. São 17 vitórias do Palmeiras, 6 empates e 7 vitórias do Santos. Então, para esse clássico de amanhã, o Vasco já sabe que a freguesia é quente, é brava. Além disso, o Flamengo tem um aproveitamento de 65,6% no Newton Santos. Em 108 jogos, venceu 57, perdeu 16 e empatou 35. Então o Flamengo tem uma vantagem, mesmo sendo no Newton Santos, gramado sintético, que eu, na minha visão, não é bom para o Flamengo, também não é bom para o Vasco, porque o Vasco não tem gramado sintético, não joga no gramado sintético, mas ele escolheu. Vamos que vamos, filhão. Com muita humildade, com os pés no chão, vamos em busca dessa vitória
amanhã, sim, é o primeiro jogo. Segundo jogo acontece no Maracanã, no outro sábado, na próxima semana, no dia 8, no Maracanã, também no mesmo horário, às 17 horas e 45 minutos, beleza? Então amanhã, às 17 horas e 45 minutos, Flamengo e Vasco, e às 19 horas, Flamengo e Olímpia, a nossa garotada em campo. Falar agora sobre a Arrascaeta, porque a Arrascaeta, ele foi perguntado, ontem ele concedeu uma entrevista lá no Lance, né, rasgou elogios ao Felipe Luiz, como eu já trouxe aqui para vocês, só que eu deixei essa parte aqui trazer para vocês, porque o Arrascaeta, ele, basicamente, ele deixou claro que está à vontade, cara, à vontade no Flamengo, e ele quer se aposentar no Flamengo. O Arrascaeta foi perguntado sobre o contrato até a aposentadoria dele com o Flamengo. E ele falou o seguinte, é uma possibilidade. O Flamengo é minha casa e eu estou muito à vontade aqui. Eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, sinceramente, você renovaria o contrato de Arrascaeta? Acho que ele tem contrato com o Flamengo até o final de 2027, né? 2026, até o final de 2026, perdão. Até o final de 2026. Você renovaria o contrato de Arrascaeta até a aposentadoria do nosso camisa 10, do meia uruguaio, Georgian de Arrascaeta? O que você faria? Você, sinceramente, sendo a diretoria do Flamengo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, mudar de assunto aqui agora, vamos falar sobre essa venda que o Flamengo está próximo de realizar, uma grande venda, e essa venda pode render aos cofres do mais querido do Brasil nada mais, nada menos do que quase 130 milhões de reais. É isso mesmo. É a situação envolvendo a venda de Carlos Alcaraz para o Everton da Inglaterra. O Carlos Alcaraz vem sendo acionado constantemente, inclusive no último jogo agora, ele fez aí o jogo todo completo, jogou os 90 minutos, o jogo todo, e com esse jogo que ele fez agora, ele atingiu 30% da meta que pode render aos cofres do Flamengo 130 milhões de reais. É isso mesmo, o jogador atuou os 90 minutos contra o Brentford da Inglaterra nesta última quarta-feira. E Carlos Alcaraz vem se destacando na equipe do Everton da Inglaterra, ele vem se destacando, vem jogando muito bem. Sucesso para ele, né? Sucesso para ele. Quer continuar no Everton? Beleza, sucesso para ele. Agora eu vou falar para vocês, tá? Vai ser, né, o que o Flamengo investiu no Alcaraz, o Flamengo vai ter de volta. Até um pouco ali, eu acho mais um pouco, né? Porque o Flamengo meteu ali 112, 113 milhões de reais. O Flamengo pode render aí a venda de Alcaraz, pode render os cofres do Flamengo quase 130 milhões de reais. No caso, hoje, na cotação atual. Nós sabemos daqui a 2 meses, 3 meses, né? Quando ele bater as metas aí, e caso aí o Everton realmente vá comprar em definitivo, é uma obrigação. Se bater a meta, vai ter que comprar. Agora, se não bater a meta, o Carlos Alcaraz pode retornar ao Flamengo. Lembrando que o contrato dele é até o meio do ano, até o final da temporada só. A temporada europeia vai até o meio do ano. E o contrato de Alcaraz vai até o meio do ano também. Então ele tem até o final da temporada europeia para poder bater essa meta. Então, batendo essa meta, ele vai sim ser comprado, né, de forma, pode dizer assim, obrigatória pelo Everton da Inglaterra. Se não me sai da memória, são 6 jogos que ele tem que atuar como titular. 6 jogos, ele atua nesses 6 jogos como titular, completando 6 jogos, o Everton será obrigado a comprar, e essa grana entrando nos cofres do nosso Mengão queridão. Beleza? Bom, fala agora sobre essa situação envolvendo o Thiago Maia, porque hoje, sexta-feira, 28 de fevereiro, hoje também se encerra a janela de transferências para o futebol brasileiro. E o que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte: o Flamengo basicamente trava a venda de Thiago Maia para o Santos. Isso porque o Flamengo exigiu, né, as garantias bancárias ao Santos, e o Santos até agora não conseguiu. Inclusive, o Flamengo solicitou que a garantia fosse o pagamento referente aos direitos de transmissão, mas a Globo ainda não aceitou, não respondeu, não se posicionou.
E sendo assim, sem tempo, o Thiago Maia vai continuar no Internacional, né? Como eu já trouxe ontem um pouco, adiantei um pouco dessa situação aqui para vocês. Continua no Internacional, só que o Internacional deve ao Flamengo. Aí é que está, né, a cereja do bolo para o Internacional. Porque para o Flamengo não tem nem bolo, não tem cereja, não tem nada. Porque o Flamengo não recebe nada. O Internacional está lá, desfrutando do jogador, está desfrutando do atleta e não pagou absolutamente nada ao Flamengo. O Flamengo vendeu o Thiago Maia de forma parcelada em 10 parcelas. Cara, isso nem as Casas Bahia faz mais. A parcela vendendo no carnê, filhão. Vendeu o Thiago Maia no carnê. Os caras não pagaram. É isso. Agora, sem as garantias, o Santos vai ficar sem o Thiago Maia, só poderá ir, né, pelo que as informações que apuramos, a negociação só poderá ser retomada a partir do dia 10 de março, né? Dia 10 de março. Então vamos ver o que deve acontecer aí. O que você faria, você sendo a diretoria do Flamengo, sobre essa situação de Thiago Maia? Sinceramente, fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso Mengão Queridão. Sexta-feira chegou. Amanhã é sabadão. E amanhã tem Mengão Queridão. Vamos que vamos. Tamo junto. Forte abraço. Uma ótima sexta-feira para todos. Até mais. Saudações rubro-negras.